Salve, salve família do Química 360! Na aula de hoje, tópico 4, propriedades da matéria. Lembrando, estamos falando do quarto tópico do nosso capítulo, estudo da matéria e suas transformações. Bom, vamos fazer um rápido recapitulation. Lá no tópico 1, o vovô Augusto introduziu um pouco mais dessa disciplina linda e maravilhosa que é a química. E no tópico 2 eu fiz a complementação dizendo que a química estuda. A química é uma ciência que estuda o quê? A matéria. O que exatamente da matéria? As propriedades da matéria, as transformações da matéria e a composição da matéria. Já falamos nas aulas anteriores um pouco a respeito da composição. O nosso objetivo na aula de hoje é falarmos das propriedades da matéria. Tio Elan, e por que estudar as propriedades da matéria é algo tão importante assim? Bom, vamos começar a abordagem com um exemplo. Eu tenho aqui dois copos. Copo 1 e copo 2. Copo 1 e copo 2. Eu tenho aqui os dois copos, ó. 1 e 2. Bom, em um desses copos, eu tenho álcool. No outro, eu tenho água. Aí, eu mostro para vocês mais de perto e pergunto: qual é o copo com água e qual é o copo com álcool? Aí você vai falar: porra, tio Elan, não sei, velho. Não sei, na moral. Não tem como. Você está certo. Se eu mostrar de modo visual para vocês um copo com água e um copo com álcool, vocês serão incapazes de diferenciar, de identificar quem é um e quem é outro. Mas, através de algumas informações, a qual são chamadas de propriedades da matéria, você é capaz de diferenciá-los. Como assim? Vamos lá. Vamos começar primeiro dizendo o seguinte, olha, tem aqui os dois copos. Eu vou pegar um palito de fósforo e vou jogar aqui, ó, deixei aqui bonitinho. Não vou fazer isso para não correr sérios riscos de termos o nosso quadro aqui lesado. Mas imagine que eu pegue um palito de fósforo, ó, jogo ele aqui. Jogo dentro do copo 1 e do copo 2. Aí você vai falar, tio Elan, ao você fazer isso, eu vou saber identificar qual é o copo com água, qual é o copo com álcool. Porque o álcool ele é inflamável. Já a água não é inflamável. Opa, acabamos de falar uma propriedade a qual é capaz de diferenciar o copo com água e o copo com álcool. Ao colocar o palito de fósforo, eu percebi que no 1 ele apagou e não aconteceu nada, e no 2 ele pegou fogo. Então significa dizer que nesse copo 2 eu tenho álcool e nesse copo 1 eu tenho água. Então, ao utilizarmos essa propriedade inflamável, a capacidade de funcionar como combustível de pegar fogo, foi capaz de diferenciar essas duas amostras. E quando temos uma propriedade a qual é capaz de diferenciar uma amostra X de uma amostra Y, que no caso foi o fato de ser inflamável, eu estou falando de uma propriedade específica. As propriedades específicas são aquelas propriedades que são exclusivas de um determinado material. O fato de funcionar como combustível, o fato de ser inflamável, é algo específico do álcool, algo que não acontece com a água. Então, isso é uma propriedade específica. Propriedade esta que é capaz
que permite você diferenciar uma substância 1 de uma substância 2. Ah, tio Elan, eu acho que eu manjei. Eu acho que eu peguei aí o que você quis dizer. Agora, ao pegar esse copo 1, perceba que o nível entre eles não é o mesmo. Um tem mais do que o outro, em termos de quantidade. Ao pegar esse copo 1, eu pesei. Ao pesar, eu verifiquei que a massa do copo 1 é 200 gramas. Ao pesar o copo 2, eu verifiquei que a massa dele é 250 gramas. Esqueça que você já tem identificado que o copo 2 é o álcool, por conta da propriedade anterior. Esqueça isso. Imagine que você não tenha feito o teste do fato do álcool ser inflamável. Vamos considerar somente agora a massa. A massa do copo 1, 200 e a massa do copo 2, 250. E eu pergunto a vocês, qual o copo com água e qual o copo com álcool? Aí você vai dizer, tio Elan, com essa propriedade aí, a massa, eu não consigo diferenciar quem é o copo com água e quem é o copo com álcool. Exato, garotinho. Exato, garotinha. Se você tem uma propriedade que não permite você diferenciar uma substância A de uma substância B, você está falando de uma propriedade geral. Você está falando de uma propriedade que não é exclusiva de uma determinada substância, de uma determinada amostra. Essas propriedades não vai possibilitar que você, em situação nenhuma, possa diferenciar uma substância A de uma substância B. Basicamente, acabamos de falar o conteúdo de propriedades da matéria. As propriedades da Quem sabe faz ao vivo. Tio Elan derrubou o microfone. Tio Elan não vai querer cortar essa aula porque quem sabe faz ao vivo. Ficou uns 10 segundinhos aí sem áudio, mas não vamos começar do zero não. Venha! Propriedades da matéria irá se dividir em propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas que não são exclusivas de um material. Podemos citar um enorme número de propriedades gerais, mas basicamente coloquei aqui 4. Massa, volume, compressibilidade, elasticidade. Poderia citar aqui inércia, extensão, ou seja, são propriedades que, ao utilizá-la, elas não serão suficientes para permitir você diferenciar uma substância A de uma substância B. Já as propriedades específicas, vale salientar que essas propriedades, elas são subdivididas em 3 grandes grupos. As propriedades específicas podem ser as propriedades organolépticas, as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades organolépticas são aquelas que envolvem os sentidos. Aquela que você vai utilizar, por exemplo, do aspecto do olfato, da visão, ok? Então, as propriedades organolépticas, odor, sabor, cor, textura. Ah, tio Elan, então pera aí, ó. Epa! Esse cheirinho aqui do 2 tá diferenciado. Opa, pera aí, pelo cheiro você foi capaz de diferenciar o copo com água e o copo com álcool. É uma propriedade organoléptica. A propriedade de olhar essas como combustível, ou seja, algo de ser inflamável, eu estou falando de uma propriedade química
é algo químico, é algo inerente à química da substância. Aí eu poderia utilizar a capacidade de ser combustível, a capacidade de ser corrosivo, a capacidade de sofrer hidrólise. Jovem, e minha jovem, não se preocupe, essas propriedades serão trabalhadas de forma mais exaustiva ao longo das outras aulas. Aqui estamos falando apenas de classificações e enquadrando exemplos de propriedades químicas. Mas esse detalhamento do que é essa propriedade, como determinar essa propriedade, é tema para um próximo capítulo. E temos, por fim, um conjunto de propriedades que tem um peso muito significativo nos processos seletivos, que são as propriedades físicas, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, condutibilidade elétrica e tantas outras. Bom, quando falamos de propriedades físicas, a família do Química 360, na pessoa dos professores Augusto e Elan, a gente tem sempre como ponto de partida que, se você está aqui conosco, é porque você está prezando por ensino de qualidade. Você não quer algo só o feijão com arroz, o que todo mundo sabe. Você sempre quer algo um pouco mais além. Aquele detalhe que vai diferenciar você do seu concorrente. E é em virtude disso que em praticamente quase todas as aulas você vai ver um cenáriozinho de aprofundamento. É um detalhe adicional que pode ser um divisor de águas em um processo seletivo a qual vai diferenciar você do seu concorrente. Bom, as propriedades físicas, elas podem ser classificadas em propriedades extensivas e propriedades intensivas. As propriedades extensivas e intensivas é como se fosse uma subclassificação. Entre essas propriedades físicas, alguma dessas propriedades vai variar de acordo com a quantidade de massa. Vai depende ou não da massa. Por exemplo, se eu colocar 100 ml de água e colocar 1000 litros de água, 100 ml, como se fosse um copinho desse um pouco menos, e colocar o tanto que está nessa garrafinha. Coloquei os dois no fogão para entrar em ebulição. Os dois vão entrar em ebulição à mesma temperatura, de 100 graus. Significa que a quantidade de água não vai mudar a temperatura de fusão, não vai mudar a temperatura de ebulição, não vai mudar a densidade. As propriedades intensivas são as propriedades que não vão variar de acordo com a massa. Olha o macete. N vem de não. N vem de não depende da massa. Já as propriedades extensivas são exemplos de propriedades que, caso haja massas diferentes, essas propriedades vão se diferenciar. Haverá uma pequena diferença. Por exemplo, vamos imaginar aqui, se eu adiciono sal na água. Ao adicionar sal na água, a temperatura de ebulição da água vai alterar após adicionar-se um sal. Essa alteração vai depender da quantidade de sal que foi adicionada. Eu estou falando de um conjunto chamado de propriedades coligativas, que são propriedades que vão variar de acordo com a massa adicionada de uma dada substância. Essa foi a nossa quarta aula do bloco Estudo da Matéria e Suas Transformações. Encontro vocês na nossa próxima videoaula. Beijo de tio Elan.